Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula e eu queria aproveitar para parabenizar vocês do curso de enfermagem, né, que hoje é o dia do enfermeiro, uma profissão tão nobre, né, e muitas vezes tão pouco valorizada, né, ainda mais depois de tudo isso que a gente passou da pandemia, né, acho que as pessoas perceberam, né, a gente espera, né, assim, né, o papel de vocês e, né, a gente só tem a agradecer a todos os enfermeiros, tá ok? Parabéns! Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os aspectos psicológicos do cuidado em enfermagem e as perspectivas biopsicossociais e introdução à psicossomática. Então, a gente vai falar um pouquinho até sobre algumas teorias de como a gente pode estar olhando de uma forma mais empática e mais completa, né? Não vendo só o físico, né? A doença física do paciente, mas enxergando ele como um todo. Então, na psicologia aplicada à enfermagem, a gente vai conversar bastante sobre alguns conceitos psicológicos, né, para que vocês possam entender, às vezes, um comportamento do paciente, né? Que às vezes a gente fica assim, mas por que esse paciente está dessa forma? Por que ele faz desse jeito? Né? E se a gente conhecer alguns aspectos da psicologia, a gente vai conseguir entender o porquê, né? E também em ver o paciente como um ser completo, né? Quem teve aula de psicologia não, quem teve aula de saúde pública comigo deve se lembrar, né, de todos os aspectos que são importantes na construção, né, do ser humano e que influenciam na sua doença, né, que não é só o corpo físico e que tem muitas coisas que permeiam, né, esse ser humano e que vão afetar na saúde dele. Então, entre os cuidados da enfermagem, né, tem algumas nuances que a gente precisa prestar atenção e precisa, de alguma forma, olhar nesse paciente, né? Então, quando a gente percebe, a gente compreende as emoções, os sentimentos do paciente na, na parte emocional dele, a gente também vai ter que pensar e desenvolver algumas habilidades, como a comunicação, a empatia, né? Porque a forma de a gente se comunicar com uma pessoa que já está fragilizada pela sua doença, às vezes tem que ser, né? Às vezes não, todas as vezes tem que ser com mais cuidado, com mais clareza, né? Tentando se colocar no local do paciente, na situação que ele está. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor o que ele está o que ele está sentindo, o que ele está passando, e também fazer com que esse paciente se sinta mais acolhido, né? Porque se ele já está com uma doença, ele já não está 100% na sua capacidade de entender o que está acontecendo, né? E se a gente não consegue ter uma empatia e ter uma comunicação adequada, pode ser que qualquer orientação que você vá dar para esse paciente, ele não vai entender, ele não vai compreender, ele vai achar que você está falando algo que é errado, ou, né, que você está falando alguma besteira, né? E isso é para qualquer profissional, seja enfermeiro, psicólogo, médico, né? Então a forma da gente se comunicar com o paciente é muito importante e principalmente a gente entender ah, o vocabulário desse paciente para a gente poder explicar. Porque não adianta nada a gente explicar uma coisa para o paciente que tem um nível cultural muito diferente do seu e você usar palavras rebuscadas. Na verdade, aí o paciente vai ficar se sentindo mais perdido ainda. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Então, o que a gente vai levar em consideração, né, principalmente, é promover a saúde mental, prevenir transtornos e auxiliar no enfrentamento de doenças e oferecer, dentro do possível, o suporte emocional, tanto para o paciente quanto para a família. Né? Quem já trabalha na área ou já esteve estagiando em algum lugar deve saber o quanto que às vezes é mais complicado a gente lidar com a família do paciente
né, do que com o paciente em si, né? Então, quando a gente pensa para parar, né, o que faz, né, cada um ser como é? Vocês já pararam para pensar? Ai, por que, que uma pessoa é de um jeito e outra do outro? É lógico que tem a grande parcela nossa é composta pela biologia, né? Pela parte herdada, né? Então, meu cabelo é enrolado, por quê? Porque minha mãe, meu pai tem o cabelo assim, a cor dos meus olhos, mas tem muitas coisas que a gente não herda, né? Que são do nosso ambiente. Né? Então, a questão da educação, as características sociais, econômicas, morais, são coisas que a gente não herda com os nossos genes, mas que fazem parte do ambiente. Né? O ambiente que a pessoa é criada, o ambiente que ela vive, a escola que ela frequenta, o que ela frequentou. E outra parte é a parte genética. Né? Então, o temperamento que essa pessoa tem é genético, é, o jeito que o corpo dela é genético. Então, a gente tem que saber disso, que tem coisas que são da parte genética e tem coisas que são herdadas no ambiente, né, do ambiente que a gente vive. Então, aqui, ó, eu vou apresentar para vocês uma listinha, né, de características que são herdadas, né? Então, a aparência física, alguma doença que a pessoa tem, né? A altura, a capacidade intelectual, né? A cor da pele, a cor dos olhos, alguma má formação, o formato do corpo, né? Formato do nariz, da orelha. Tudo isso são características que a gente herda dos nossos pais. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as características do ambiente, né? Que muitas vezes são mais importantes, né? Porque vamos supor que a pessoa tem o gene para desenvolver a diabetes, mas ela mora com pessoas, a família dela tem uma forma de se alimentar, um costume na alimentação que é restrito de calorias, de açúcares, de farinha, né, que é mais uma coisa mais voltada para o natural. Então, dificilmente ela vai, né, desenvolver a sua diabetes, né? Então a gente tem aqui, né, a influência do meio, a gente tem também uma influência química no pré-natal, né? Então uma pessoa, uma mulher que faz uso de drogas na gestação, que não se alimenta bem, a questão dos hormônios, né? Tem algumas pesquisas que até dizem hoje da questão do uso de droga do homem, né? Influenciando também, quando ele está usando droga, a formação dos espermatozoides, e aí dá uma alteração também na criança, né? Quando ela nasce. E no meio químico, né? Que o químico pós-natal. Então, depois que nasce, né? Se tem uma falta de oxigênio, então a criança fica um tempo sem respirar, causando uma morte encefálica. A questão da nutrição, que é tão importante para o desenvolvimento. Então, são algumas coisas que vão alterar o desenvolvimento por causa do ambiente. As experiências que a pessoa tem também, né? Então a pessoa, ela nasce, ela é criança, ela começa a ter experiências, né? Experiências com os pais. Então, o jeito que o pai fala, o jeito que a mãe fala, como é o carinho dessas pessoas, ou são pessoas agressivas, tudo isso vai construindo a personalidade dela, né? O que é que, né, acontece às vezes de particular com essa criança? Então, uma criança que a mãe faleceu no parto, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento diferente de uma criança que teve a mãe presente ali, né? São experiências que vão fazer desenvolver o psiquismo da pessoa. Então, quando a gente fala da influência do ambiente na formação da personalidade,
tem alguns exemplos na história, né, das pessoas, às vezes a gente conhece ou a gente já ouviu falar, então, de pessoas que são gêmeos idênticos e foram separadas ao nascimento. Então, muitas vezes essas pessoas elas vão ser diferentes, por quê? Por causa do ambiente que elas, né, foram criadas. Né? Então, o ambiente, na verdade, acaba sendo um fator determinante muito grande no desenvolvimento de patologias, seja físicas ou seja mentais, né? Os traumas que a pessoa pode viver. É lógico que a parte hereditária traz um componente de potencialidade, né? Então a pessoa pode vir a desenvolver, então a pessoa é esquizofrênica, mas ela já tinha alguém da família com esse diagnóstico, né? Às vezes eu vejo no meu trabalho, eu vejo assim, então aquela pessoa ela desenvolveu uma esquizofrenia, algo mais grave, depois que ela fez um tempo de uso de drogas. Mas a gente vai observar o quê? Que o pai já tinha uma doença da área da saúde mental. Então, se fosse feito um trabalho de conscientização com essa pessoa quando ela, sei lá, era jovem, né, ou fosse feito um trabalho preventivo nisso, talvez ela não tivesse psicotizado, um exemplo, né, ela tivesse tido outros transtornos de menor influência, né, mas geralmente não é isso que a gente vê nem nas doenças físicas e muito menos nas mentais, né. Então a gente tem que ter esse olhar, né, do ser humano, que ele tem as vivências, as experiências, e isso vai tornando ele diferente, né, cada um à sua maneira. Enxergar também as necessidades desse paciente, né? Às vezes a gente não consegue enxergar, né, que um exemplo, então a gente tem pacientes que vai numa atenção básica, um SF, e na verdade ele vai, né? Eu já escutei experiências assim, ele vem e fica assistindo televisão aqui, vem e fica conversando com a gente, né? Às vezes o que ele quer não é um tratamento de saúde física, né? Ele quer companhia, ele quer estar ali junto, mas a gente também não pode esquecer que o próprio profissional tem que se conhecer, né? Ele tem que saber quais são as suas necessidades, quais são os seus entraves, né? As suas dificuldades. Por quê? Porque isso também vai fazer com que esse paciente seja tratado de forma mais integral, né? Então, se eu sei que dentro de mim, a minha, sei lá, a minha maior dificuldade é um paciente X, né? Vamos dar um exemplo assim, por quê? Porque nele eu olho, eu enxergo atitudes do meu pai, por exemplo. Eu tive um pai que bebia muito, que era agressivo, e essa pessoa vai na minha unidade dessa forma, e isso me irrita de uma forma muito né, profunda. Então, e eu acho que é interessante você fazer uma reflexão, né? E às vezes evitar alguma situação, né? Então, pedir para um colega ajudar no acompanhamento com esse paciente. Por quê? Porque isso vai fazer com que o tratamento para esse paciente seja melhor e que você também, né, não venha ter uma conduta inadequada. Então, a gente tem que olhar para o paciente e perceber que ele é um ser biopsicossocial, né? Então, ele tem a parte biológica dele, que vai ter uma influência, vai ter a parte psicológica dele e a parte social também, né? Então, a gente tem que considerar que ela já teve as vivências dela, ela viveu nos ambientes que ela viveu, né? E isso vai influenciar a forma dela pensar, dela sentir, dela agir, de ela se entender como ser humano, de ela entender o ambiente que ela está, né? E às vezes o que, pela experiência dela, o que é bem-estar para ela, para o outro pode não ser e vice-versa, né? Às vezes você olha para um paciente e você questiona, como que essa pessoa consegue viver assim, dessa forma? Né? Mas as experiências e as vivências dessa pessoa são diferentes da sua. Então a gente precisa ter esse olhar, né, de que a doença vai alterar a atuação interpessoal e social do indivíduo, né? Então,
muitas vezes a gente pode observar que a pessoa ela tem uma determinada doença e aquela doença vira como se fosse um filho da pessoa, um amigo, né? Ela tem uma ferida e aquela ferida movimenta e mobiliza tantas pessoas e que dão atenção para ela e ela, né, talvez, né, inconscientemente não acha interessante, né, que essa ferida seja curada, né, inconscientemente, tá, pessoal? Porque às vezes ela quer, né, ela tá com dor, tudo, mas inconscientemente ela tem tantos ganhos com essa ferida, tanta atenção que é dada para ela que é como se ela ficasse mantendo aquela doença, né? E a gente, como profissional, a gente tem que ter esse olhar, né? Porque às vezes a gente acaba dando uma atenção demais para um sintoma, para uma doença, né? Mas a gente precisa ter certeza que isso é algo emocional, né? E acaba reforçando o comportamento dessa pessoa em ter aquela doença. Então, quando a gente fala, né, da psicologia para as outras profissões, né, o que é importante? Então, a gente vai procurar entender a necessidade do indivíduo e sociedade e pensar em estratégias para suprir essas necessidades ou preveni-las, né? Que nem como no slide anterior, né, que eu disse. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de atenção e ela acaba usando aquela ferida que mobiliza tanta atenção das pessoas para que ela tenha todo esse suporte, né, esse amparo que ela não tem na família, por exemplo. Estudar o papel da inteligência emocional, orientar, selecionar e identificar métodos e técnicas para uma vida melhor. Então, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a forma que a gente lida com as nossas dificuldades emocionais e problemas, né? Então a gente tem um problema na nossa vida. Problema todo mundo vai ter em vários momentos da vida. Mas como que a gente lida com esse problema? É isso que vai mostrar a nossa inteligência emocional, né? E a gente precisa ter esse olhar diferenciado para o nosso paciente. Identificar distúrbios, falhas e procurar meios de saná-los ou amenizá-los. Trabalhar o relacionamento intrapessoal e interpessoal, né, que às vezes lá no dia a dia, né, do atendimento, você pode observar que a pessoa tem um distúrbio maior, que seja da parte de saúde mental, ou pode também perceber que o relacionamento que essa pessoa tem com a doença, com o profissional de saúde, com a família, também não seja tão adequado. Identificar perfil, potencial, treiná-los e acompanhá-los. Então, se você observa que aquela pessoa, apesar de todas as dificuldades que ela tem um potencial que pode ser trabalhado, que ela é atenciosa, ela gosta de cuidar de animais, por exemplo, e você observa que aquilo dá muita satisfação para a pessoa, você pode ajudar essa pessoa a perceber isso também, que às vezes a vida dela vai ser melhor daquela forma do que como ela está vivendo hoje. Nós podemos enxergar o paciente de duas formas. Uma, o paciente passivo, né, aquele que não consegue tomar rédeas da vida dele, rédeas da doença dele, não consegue cuidar de si mesmo, né? E a pessoa, né, o paciente que a gente olha e é mais ativo, né? É um paciente que consegue olhar para si mesmo e para a sua doença de outra forma, né? Que consegue compreender, agir, pensar e sentir de uma forma que ele vai ter consciência do que aquilo está fazendo na vida dele, tá? Quando a gente fala das teorias, a gente já falou um pouquinho na aula passada, a gente tem a psicanálise, né, de Freud, e aí o que Freud traz? Traz o id, né, fala sobre algumas partes da personalidade, que é o id, o ego e o superego. Então, o que é o id? O id, ela tem origem orgânica e hereditária,
e vai, o que vai ter lá? Vai ter uns instintos inconscientes, o instinto pode ser o de vida, né? Que é a fome, a sede, o sexo, tudo que dá o prazer para a pessoa, né? O prazer em fazer um determinado trabalho, em desenvolver algo. E o instinto de morte, que está mais ligado à agressão, à parte violenta do ser humano, né? E o id, ele não tolera tensão, né? Quando ele começa a ficar muito tenso, ele precisa ter uma forma de descarga dessa tensão. O ego, que é a realidade, o princípio de realidade, e é a pessoa em si, né? Se a gente for pensar bem. E o superego, que são os valores, as regras, as normas, né? Que a cultura. Então, o nosso inconsciente, o nosso consciente estão envolvendo todos eles, como eu passei na aula passada, né? Mas são eles que vão reger a personalidade da pessoa. Então, o superego ele vai ter o impulso de inibir os impulsos do id, né? Então, o id, vamos dar um exemplo aqui, né? Aconteceu um fato na sua vida que te deixou muito nervosa, você ficou muito brava, você gostaria de agredir alguém, por exemplo. O seu superego vai vir e vai falar assim: ficou louca? Tá louca agora, né? Vai fazer isso? Você não pode fazer isso, porque você vai presa, porque vai colocar todas as regras, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: tá vendo? Ficou louca agora de verdade mesmo, porque já tá agredindo todo mundo, né? Então, o superego vai. E o id vai pedir e o superego que vai dizer se pode ou não, né? E o ego vai ficar nesse meio de campo aí, lutando para entrar no equilíbrio, né? Geralmente o que acontece, né? Eu gosto de dar esse exemplo do uso de drogas, uso de bebida, né? Quando a pessoa bebe ou quando a pessoa usa algum tipo de entorpecente, o que vai acontecer com ela? O superego vai se ausentar por um tempo. Então a pessoa pode ter comportamentos que ela não teria se ela tivesse sã. Por quê? Porque o superego, que é o nosso senso crítico, foi embora e aí a pessoa faz coisas que ela até inconscientemente tem vontade de fazer, mas não faria. Por quê? Porque tem o superego dizendo ali que não é para fazer. Outra forma da gente pensar os comportamentos humanos dos adultos é pela não só dos adultos, das crianças também, é a questão da aprendizagem, né? Então, quando a gente nasce, a gente vai aprendendo, né? Então, a gente pode aprender de algumas formas. A gente pode aprender por imitação, né? Observação. Então, a gente olha um comportamento e a gente faz igual, né? Por quê? Porque a gente vê que aquele comportamento é aceito. A gente pode aprender também por experiência própria. Né? Por experiência própria, eu brinco que é sempre aquele comportamento de pôr o dedo na tomada. Né? Põe o dedo na tomada, leva um choque, né? Já muda. Né? Já vê que não vai poder ficar colocando o dedo ali. Né? Ou a gente pode aprender por instruções também. Né? Então, é uma regra. Então, eu tenho que. Você tem que escovar o dente, senão vai ter cáries. Né? É uma regra. Né? Ou você tem que andar nessa velocidade, porque senão você vai receber uma multa. Ou corre o risco de matar alguém. Então, e todas as coisas do nosso cérebro, eles vão estar, né, segundo o Freud, no nosso campo mental, em três níveis de consciência. Ou vai estar na consciência, que é aquilo que você está pensando nesse momento. Né? Então, é o que você consegue acessar nesse momento. Pré-consciente, que são as memórias, né? As atividades cerebrais que podem vir em algum momento para a consciência. E o inconsciente, que são os instintos e o material reprimido. E tem algumas partes que são inacessíveis, que a gente não lembra. Né? E pode ter muitas coisas traumáticas nesse inconsciente, por isso que eles não aparecem. Por onde pode vir o inconsciente? Né? Porque ele fica tentando sair. Pode sair por um ato falho, né? Então, às vezes a gente
né? Eu vi um meme outro dia que a mulher falava lá no casamento, ela falava assim como se que o marido ia morrer, né? Então era um ato falho, ou nos sonhos, né? Nos sonhos, os sonhos também são vestígios do nosso inconsciente. Outra maneira da gente enxergar o paciente, as pessoas, é pensando no temperamento, né? Temperamento, personalidade e caráter. Então, né, Hipócrates já trazia alguns temperamentos que até se vocês procurarem na internet, tem alguns testes que dá para a gente saber qual que é o nosso temperamento. Então tem o sanguíneo, que são as pessoas com humor mais variado, o melancólico, que são os mais tristes, sonhadores, o colérico, né, que são os mais impulsivos, os mais bravos, mais quentes, e o fleumático, né, que são as pessoas mais lentas, mais apáticas, né, que conseguem levar às vezes as situações mais numa boa. Então é importante a gente pensar que a gente precisa, de alguma forma, aprender a lidar de forma mais positiva com as ansiedades, com os sentimentos, tentando entender a causa deles, né? Por quê? Porque senão tudo isso vai aparecer no nosso corpo, de alguma forma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de defesa, né, que é uma parte da psicopatologia que a gente entende o funcionamento de uma pessoa neurótica. Né? Então, quando a pessoa tem uma tensão dentro dela, o que ela faz com aquilo? O que o aparelho mental, o aparelho psíquico dela faz com isso? Então, é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, quando a gente fala de mecanismos de defesa aqui, primeiro eu trouxe a repressão. O que é a repressão? Ele vai afastar o que causa a ansiedade na pessoa, vai afastar isso da pessoa e vai trazer isso para o inconsciente, né? Vai reprimir dentro da mente. E aí essa ansiedade da pessoa ela pode virar uma doença psicossomática ou fobias, né? Então, é algum acontecimento que teve na vida da pessoa, traumático, lógico, né? Que fez com que a pessoa reprimisse isso dentro dela. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa teve uma vivência de abuso sexual na infância. Ela não se lembra, por exemplo, né? Ela não lembra conscientemente disso, mas a memória está lá dentro dela. E aí ela acaba desenvolvendo algum tipo de doença no útero, por exemplo. Né? É que daí a gente precisa ver como foi isso que aconteceu. Né? Às vezes a pessoa aconteceu de uma forma que pegou mais um órgão do corpo, que marcou mais. Né? Então ficou na memória mais o braço que a pessoa segurou dela, e aí ela desenvolve algo que ela não consegue mexer o braço. Né? Mas isso assim, né? Desenvolve de uma forma que não tem muita explicação, entendeu? Né? Por quê? Porque a explicação não tem explicação na biologia, né? Mas tem a explicação na parte emocional. A negação é uma forma da pessoa fantasiar assim, que aquilo não aconteceu. Ela nega completamente. E não é uma negação que é mentira. Ela não está mentindo para você assim, eu quero mentir que não aconteceu. Na verdade, ela realmente acredita que aquilo não aconteceu. Não aconteceu de jeito nenhum. Né? Então, você pode falar que aconteceu e ela fala: não, não aconteceu isso. Você está enganada. E a racionalização é a gente procurar motivos lógicos e aceitáveis para aquilo que aconteceu. Né? Então, aqui, até às vezes, a gente pode encontrar aí, por exemplo, as mulheres que sofrem agressões físicas. Né? Então, às vezes, a própria mulher, ela pensa, ela vai criando na cabeça dela
uma forma de justificar aquilo que ela está vivendo, né? Porque o sofrimento é tão grande que ela precisa racionalizar aquilo. Outra forma de mecanismo de defesa é a formação reativa. Então, é quando a pessoa, às vezes, ela transforma aquilo em outra coisa. Então, a pessoa, ela desejou tanto aquilo que daí depois ela fala que ela não quer mais. Eu odeio aquilo. É a forma dela ela negar aquele desejo dela. A projeção é um que, se vocês pensarem aí, a gente vê bastante no nosso dia a dia, que é assim, né? A gente atribuir ao outro, colocar no outro aquilo que é nosso, né? Então, sei lá, né? A pessoa às vezes ela não tem um conhecimento muito grande dela, né? E sei lá, ela é devagar, ela, né? Não, não é uma pessoa tão ágil, e aí ela reclama, fala assim, ah, é porque o meu marido é devagar demais, ah, é porque ele é lerdo demais. Mas isso é sem perceber, tá, gente? É inconsciente. A regressão, que é um mecanismo de defesa, que a gente fala muito, às vezes, com as crianças, né? Então, você tem um filho, mas adulto também tem, tá, gente? É só o exemplo, acho que fica mais fácil com criança. Você tem um filho, esse filho já saiu da fralda. E aí, você engravida de novo. Aí, a hora que esse filho nasce, o outro filho volta a usar fralda, volta a usar chupeta, coisa que não fazia antes, começa a ter uma fala mais infantilizada, tá? Essa é a regressão. A sublimação é quando a gente começa a canalizar a nossa energia para atividades que são aceitas socialmente, né? Então, geralmente é o que acontece muito com as crianças quando elas estão para entrar na adolescência, que aumenta muito a questão da energia sexual devido aos hormônios, e aí as crianças acabam, né, mais as meninas também, sublimando, colocando essa energia nos estudos, na escola, né, e aí acaba indo para outro lugar essa energia. O deslocamento é mais ou menos parecido, mas ele vai atribuir essa intenção para outra coisa também que é aceita. Mas aí não é uma sublimação, porque não é com relação ao impulso, é com relação a um fator traumático. Outro mecanismo de defesa aí que entra mais até num perfil, um perfil também neurótico, mas às vezes psicótico, que é fantasiar, é criar uma realidade, né? Então a pessoa começa a inventar, a falar coisas, a criar coisas na cabeça dela que não são reais, né? Que são de outra, né? Que fala que mora num lugar e mora no outro, fala, né? Aquelas pessoas que inventam, mas elas acreditam naquilo, tá, gente? Não é, aqui a gente não está falando de questão de caráter, é questão do funcionamento psicológico mesmo, tá? A fuga, que é onde, né, o indivíduo começa a se recusar a participar de situações que possam causar o fracasso para ele, né, que vai trazer um sofrimento. Então a pessoa acaba se isolando, acaba às vezes ficando com uma timidez, né, uma coisa mais tímida. Para quê? Para não vivenciar as coisas que lhe causam ansiedade. Né, aqui também está ressaltando, né, a questão do uso de drogas e ingestão de doces e alimentos, que é uma forma da pessoa encontrar o prazer, né, na ingestão, né, dessas de drogas e alimentos. E a última aqui, que é o sentimento de culpa. Né? Então, tem algumas pessoas que elas têm muito sentimento de culpa, né? Tudo ela acha que ela que fez errado, então, ela coloca como se fosse o ódio para ela mesma, né? E aí ameaça a autoestima, essa pessoa corre o risco de ter uma autoestima muito baixa,
né, de não acreditar nela mesma, e aí vai usando não só um mecanismo de defesa, mas alguns outros, né? Então a racionalização, formação reativa, projeção. Nós seres humanos, a gente não usa um mecanismo de defesa só, a gente usa vários, né, em determinados momentos, né? Em cada situação pode usar um, como pode usar todos. Então agora eu trouxe algumas dicas para a gente poder melhorar o nosso atendimento com o paciente, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente não parou antes para pensar como que esse paciente vai entender melhor, né? E assim, se o vínculo com o paciente for ruim, você pode explicar 200 vezes, ele não vai entender, né? Então a gente precisa prezar pelo bom relacionamento com o paciente, para quê? Para que dê certo a nossa orientação. Então, primeiro a gente tem que escolher um vocabulário próprio para o momento. Não vai dar para ficar falando gírias ou para falar palavras que o paciente não vai entender, né? Tem que facilitar a expressão, né? Demonstrar segurança naquilo que você está falando. Não precisa falar termos técnicos, porque isso vai deixar o paciente mais nervoso. Tentar ter uma compreensão empática com aquilo que está acontecendo na vida do paciente, né? Porque às vezes ele não vai falar, né? Às vezes ele nem sabe contar o que está acontecendo, mas o profissional da saúde com um olhar diferenciado vai conseguir entender que não é bem aquilo que ele está falando. Então, ser cortês, né, no relacionamento com esse paciente, né? Então, se ele vai ter uma imagem boa de você, uma imagem empática, de acolhimento, ele vai escutar, ele vai te buscar, ele vai confiar naquilo que você vai dizer, né? Que é só você se colocar no lugar, né? Teve alguma vez que você buscou um atendimento e que a pessoa não foi educada com você, não foi uma pessoa que te explicou de forma adequada? Como que foi daí, né? A gente daí não foi, né? A gente não quer saber, né? A gente não escuta, a gente não entende. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, outra coisa é a gente levar um entusiasmo para esse paciente, né? Porque a gente pode falar as coisas assim, né? Ai, né? Você vai tomar injeção agora, né? Ou você pode falar, eu vim dar injeção em você, olha, você vai ficar bom, né? Tem uma diferença nisso. Ser imparcial, eu acho que às vezes isso é a parte mais difícil, né? Que é não julgar o paciente, né? Às vezes a gente esquece dessa parte, né? Porque a gente não está lá para julgar ninguém, né? Então tem coisas que a gente vai ter que levar totalmente. Tem coisas não. Esse tipo de coisa tem que ser levada só por profissional, né? Por quê? Porque o paciente está lá, ele não está para ser julgado. Por que ele está ali, né? E com certeza vocês vão se deparar com situações que são chatas, que são desconfortáveis, né? Então vocês têm que estar preparados para isso. Ter paciência. Por quê? Porque às vezes o paciente quer falar, ele só quer falar. Tudo bem, vocês não são psicólogos, mas às vezes essa escuta que você vai ter sem interferir já vai ser de grande valia para o paciente, né? Só escutar ele falando. E, gente, a humildade, né? Se a gente não for humilde com o paciente, não vai formar vínculo, né? O paciente não vai confiar em estar junto com você, em estar aprendendo, né? Porque você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você não souber enxergar esse paciente com olhos, né, de ser humano mesmo, né, com empatia, né, infelizmente você não vai conseguir acessar ele, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou colocar algumas questões para vocês responderem também, como na semana passada. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço.